Bom, gente, dando um pulinho na Ásia, vamos falar sobre um novo episódio de tensão envolvendo Filipinas e China, dessa vez relacionado à acusação de espionagem. O governo filipino disse hoje, sábado, que está preocupado com a prisão de 3 cidadãos filipinos na China sob suspeita de espionagem. Segundo o jornal estatal China Daily, as autoridades chinesas alegam que os 3 estavam trabalhando para a inteligência filipina, coletando informações confidenciais sobre o exército chinês. E, de acordo com o relatório, os suspeitos teriam confessado o crime. Mas o Conselho de Segurança Nacional das Filipinas contestou essas acusações. Eles dizem que os 3 são cidadãos comuns, sem treinamento militar, que foram para a China como parte de um programa de bolsas de estudo criado por um acordo entre a província chinesa de Hainan e a província filipina de Palawan. Segundo o porta-voz do Conselho, Jonathan Malaya, eles foram convidados pelo próprio governo chinês e passaram por uma triagem realizada pelas autoridades locais antes de chegarem ao país. Essa disputa já gerou diversos confrontos nos últimos 2 anos. Além disso, o governo filipino suspeita que essas prisões possam ser uma retaliação por parte de Pequim. Isso porque, nas últimas semanas, as autoridades filipinas prenderam pelo menos uma dúzia de cidadãos chineses acusados de espionagem. Essas pessoas teriam supostamente coletado informações sensíveis sobre instalações militares e infraestruturas críticas nas Filipinas, algo que Manila considera uma ameaça à sua segurança nacional. O contexto geopolítico aqui é importante, né? Como vocês sabem, a China reivindica praticamente todo o Mar do Sul da China como seu território. E essas áreas também são reivindicadas por outros países, como Filipinas, Brunei, Indonésia, Malásia e Vietnã. Inclusive, em 2016, um tribunal arbitral internacional decidiu que essas reivindicações chinesas não têm base legal. Mas Pequim continua ignorando essa decisão. Bom, gente, dando um pulinho no continente africano, as Nações Unidas condenaram relatos de execução extrajudiciais de civis na capital do Sudão, Khartoum, que, como vimos em um vídeo recente do canal, foi retomada pelos militares sudaneses no mês passado. Esses relatos foram denunciados pelo Grupo de Direitos Humanos Emergency Lawyers, que afirmam que o Exército realizou execuções sumárias de civis suspeitos de apoiarem as forças paramilitares rivais, conhecidas como Forças de Apoio Rápido, RFS. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, demonstrou profunda preocupação e pediu o fim imediato dessas práticas, classificando elas como privação arbitrária da vida. Segundo as Nações Unidas, vídeos que circulam na internet mostram civis sendo executados por homens armados, incluindo alguns com os olhos vendados, sob a alegação de que seriam apoiadores das RSF. Outro ponto preocupante levantado pela ONU é o aumento do discurso de ódio e dos chamados à violência que circulam na internet, especialmente listas que acusam indivíduos de colaboração com as RSF. Esse tipo de retórica pode acabar agravando ainda mais o conflito, e ampliando as violações de direitos humanos no país. Para quem não sabe, a Guerra Civil no Sudão começou em abril de 2023 e já deixou, pelo menos 20 mil mortos, embora especialistas acreditem que o número real seja bem maior. Mas além disso, mais de 14 milhões de pessoas foram deslocadas e algumas áreas do Sudão enfrentam uma crise humanitária severa, com risco real de fome. Bom, meus amigos, terminamos o vídeo falando sobre o assunto que tem tirado o sono de boa parte do mundo nos últimos dias, o tarifaço de Trump. E a situação assusta mais quando as 2 maiores economias do mundo entram de forma direta em uma guerra comercial. A China disse hoje, sábado, que o mercado falou ao reagir negativamente às tarifas impostas por Trump e pediu ao Washington negociações em pé de igualdade. Essa resposta veio depois de uma reação bem dramática dos mercados globais que despencaram devido às tarifas americanas e à retaliação chinesa. Como vocês sabem, Trump impôs tarifas adicionais de 34% sobre produtos chineses, o que eleva o total de tarifas aplicadas aos produtos da China esse ano para 54%. Além disso, ele fechou uma brecha comercial que permitia a entrada de pacotes de baixo valor da China nos Estados Unidos sem cobrança de impostos. Em resposta, Pequim aplicou tarifas retaliatórias de 34% sobre todos os produtos americanos e impôs restrições às exportações de terras raras, recursos que são essenciais para várias indústrias tecnológicas. Isso, intensificou ainda mais a guerra comercial entre as 2 maiores economias do mundo. As consequências foram imediatas. Os mercados globais despencaram após o anúncio de retaliação da China
e os comentários de Trump de que não pretende recuar. Para vocês terem uma ideia, o S&P 500, por exemplo, caiu 9% na semana, marcando as maiores perdas desde o início da pandemia. A reação da China não se limitou ao governo central, né? Diversas associações comerciais chinesas, especialmente dos setores de saúde, têxteis e eletrônicos, emitiram comunicados pedindo unidade e a busca de novos mercados, além de alertarem que as tarifas podem agravar a inflação nos Estados Unidos. Organizações de comércio de metais e produtos químicos da China destacaram que as tarifas vão aumentar os custos de importação para os Estados Unidos e encarecer o consumo, o que poderia intensificar a inflação e aumentar o risco de recessão na economia dos Estados Unidos. Além disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, pediu negociações em condições de igualdade e afirmou que é hora dos Estados Unidos interromperem as ações que considera erradas e buscarem uma resolução através do diálogo. A estratégia chinesa, gente, parece ser clara, né? Mostrar que as tarifas dos Estados Unidos terão um impacto negativo não só sobre a economia chinesa, mas principalmente sobre a economia dos Estados Unidos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.